Bom dia, companheiros e companheiras do MST da Bahia. Agradeço todos os dirigentes nacionais e estaduais do MST. Não sei se o meu companheiro João Paulo está por aí, mas fica meu abraço e minha alegria. Estou aqui presente, Fernando, firme e forte. Tá bonito, tá bonito. Vamos. Bom encontrar vocês todos com saúde. Espero que a gente consiga atravessar essa loucura que está acontecendo no Brasil. Cumprimento o Neuri, que acaba de falar, eu consegui pegar a fala dele, uma boa parte da fala dele. Eu vou tentar pegar a carona na fala dele, que eu acho que talvez a gente avance um pouco nos conceitos que deveriam, na minha opinião, nortear a atuação das forças progressistas no Brasil no próximo período. Então, eu vou falar um pouco de conceito, mas eu acho que falar de conceito ajuda. O companheiro Neuri usou uma boa parte do tempo dele para falar de conceito. Eu acho que a gente está precisando de conceito para conseguir compreender as tarefas históricas que estão colocadas. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é o seguinte: nós estamos sob o comando hoje do mercado financeiro. E o mercado financeiro tem um único objetivo: ser bem remunerado pelos títulos públicos da dívida do Estado. A única coisa que interessa ao mercado financeiro é isso. Ele tem uma dívida contra o Estado e ele quer a garantia de que essa dívida será paga com uma taxa de retorno que ele, mercado financeiro, considere adequado. Eu vou ser muito ligeiro na coisa, porque eu quero entrar no cerne da questão. Rapidamente, que eu tenho 10 minutos só. Então, é o seguinte: o mercado financeiro quer um Estado mínimo e quer que o produto dos impostos remunere os títulos da dívida, que não para de subir, enquanto nos nossos governos não parava de cair, né? Os nossos governos progressistas, Lula e Dilma, fizeram a dívida entre 2003 e 2012 cair brutalmente, não só a interna, mas, sobretudo, a externa. Nós pagamos o FMI, o Clube de Paris, e acumulamos reservas cambiais num patamar jamais alcançado na história do Brasil. Quase 400 bilhões de dólares de reserva. O que, para a soberania nacional, é uma coisa da maior importância. Uma coisa da maior importância é você não precisar de dólar no momento de crise internacional. Você tem no caixa o dólar, a moeda forte que te permite enfrentar um ataque especulativo. A segunda coisa, o segundo modelo de Estado é um Estado que não é mínimo, é um Estado que tributa, né? E alguém dirá, bom, o Estado brasileiro tributa acima de 30% do produto interno, a carga tributária, né? É mais de 30% do produto interno bruto. Muito bem. Só que no Brasil, essa tributação tem uma característica. Ela cobra do pobre e transfere para o rico. Então, ao invés de ser um Estado social-democrata, é um Estado que inverte a social-democracia. É uma espécie de Robin Hood às avessas. O Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. O Estado brasileiro tira dos pobres para dar para os ricos. Qual foi a grande inovação do período do Lula? A carga tributária não mudou. Nós não conseguimos fazer grandes alterações na carga tributária, nem no patamar, nem no perfil da carga tributária. Mas nossos governos conseguiram colocar, como dizia o Lula, colocar o pobre no orçamento. O que é colocar o pobre no orçamento? É fazer o pobre se ver na atuação do Estado. Então, quando você abre vagas nas universidades e destina essas novas vagas para os pobres, para o filho do trabalhador, para o filho do camponês, nós chegamos a fazer uma universidade na fronteira sul, nos 3 estados da região sul do país, exclusivamente para filho de camponeses. João Paulo conhece bem essa história, João Pedro conhece muito bem essa história. Uma universidade praticamente campesina. E fizemos isso porque o movimento social atuou, aproveitou a oportunidade de ter dirigentes governamentais sensíveis à causa social e, mediante pressão, conseguiu formatar uma série de projetos que permitiu ao pobre
se enxergar, talvez pela primeira vez, no Estado brasileiro, seja no Luz para Todos, seja na reforma agrária, ou no ProUni, ou na expansão das federais e escolas técnicas, ou nas cisternas, ou no programa de aquisição de alimentos, ou na merenda escolar, que reservou 30% da verba para aquisição da agricultura familiar. Eu poderia passar aqui o dia inteiro só citando o conjunto de iniciativas que visava fazer com que a população que mais precisa conseguisse se enxergar no orçamento público. E eu penso que o prestígio dos nossos governos se deveu exatamente a isso, ao fato de que o pobre conseguia enxergar uma perspectiva. Mas, repito, nós não conseguimos mudar o perfil da carga tributária. Ela continuou recaindo mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Contudo, o destino do dinheiro público, esse mudou completamente. Ele foi muito mais direcionado para a população que mais precisava e não tem outro argumento que prove o porquê esses governos foram tão populares. Porque, efetivamente, as pessoas começaram a se enxergar no orçamento do Estado. O que a história demonstrou? A história demonstrou que isso tem sido insuficiente. Por quê? Porque a educação, para melhorar a desigualdade, ela leva tempo. Hoje você tem muita gente formada em universidade que veio de baixo, que veio da família trabalhadora. O filho do analfabeto virou doutor, o filho do pedreiro, o filho da faxineira. Só que até isso ter implicações na distribuição da riqueza nacional, isso pode levar uma geração. E pior que isso é que essas conquistas, como a gente está vendo no governo Bolsonaro, elas são reversíveis. Elas são reversíveis. Com exceção da educação, que é muito difícil você reverter avanço na educação, quando você dá um passo para frente na educação, é muito mais difícil destruir, embora eles estejam tentando destruir também o nosso legado na educação. E eu digo a vocês que todos os historiadores de renome entendem que quando o pobre escala os estágios mais elevados da educação, é que você tem um projeto nacional possível, representativo de todas as camadas sociais, de todas as classes sociais, e é quando efetivamente você põe a dominação em xeque, porque você aumenta o grau de consciência das pessoas, e isso é uma conquista que não tem volta, porque o filho vai ser mais consciente que o pai. Então, você tem um efeito cumulativo de tomada de consciência política que muda a cara de uma sociedade, mas a gente viu que, no que diz respeito à distribuição de renda, geração de emprego e oportunidades, isso tudo é muito frágil. Então, o que na minha opinião, deveria servir de ensinamento para nós? Por isso que eu digo que eu vou pegar carona na fala do Neuri. Nós temos que patrocinar uma distribuição de riqueza no nosso país mais acentuada. Isso significa dizer, por exemplo, que o acesso à terra no campo e na cidade, e eu coloco a cidade na conta do que precisa ser feito, porque 85% das pessoas moram na cidade, nós precisamos mostrar que esse acesso à terra ele é fundamental. Isso desonera a família de uma carga de responsabilidade muito grande. Você dá segurança para a família brasileira, um pedaço de chão no campo e na cidade. Outra coisa é crédito barato. Nós precisamos fazer uma reforma bancária. Os bancos seguem espoliando a população brasileira, em particular os mais pobres. Todo o lucro do banco, nós estamos falando de 150 bilhões por ano de lucro, vem dos pobres. Não vem dos ricos. Primeiro que o rico é credor. E segundo, quando ele faz uma operação de crédito, ele faz com taxas muito baixas. Quem paga o cartão de crédito, o cheque especial, o capital de giro das pequenas empresas, tudo isso é o pequeno. É o trabalhador, ou o microempresário, ou o empresário individual, e assim por diante. Então, uma reforma bancária é fundamental, inclusive, para uma tarefa
que o Neuri colocou, que é fundamental. Qual é a sociedade que a gente quer organizar? Em que bases produtivas nós queremos organizar a sociedade? Porque tem vários modelos, né? Eu sou egresso do pensamento de economia solidária e eu acho que sem crédito não existe economia solidária. Mas o crédito é um elemento fundamental, mas não é o único. A gente precisa pensar unidades produtivas que passem pelo trabalho associado. O trabalho associado tem que contar hoje com tecnologia. E não há acesso à tecnologia sem crédito. O que significa dizer que são elos de uma cadeia produtiva que precisam ser repensados. E eu sou francamente favorável às formas de trabalho associado. E mesmo o trabalho associado, ele tem várias modalidades de cooperação possível. Tem vários modelos no mundo de cooperação, mas um princípio deveria ser o trabalho associado com tecnologia, com produtividade, para que essas famílias possam efetivamente produzir, negociar sua produção e ter um excedente para o desenvolvimento dos seus filhos, para o desenvolvimento intelectual e econômico, né, desse empreendimento coletivo. Então, a segunda coisa primeiro, tem que haver uma distribuição da riqueza. A desigualdade da riqueza no Brasil é muito maior do que a desigualdade de renda. E essa última é derivada da primeira. Então, a desigualdade de riqueza, repito, é muito maior do que a desigualdade de renda. Nós atuamos na distribuição de renda, mas devemos atuar também na distribuição de riqueza, porque senão vem um governo de direita e impõe a derrota que nós estamos assistindo hoje. E um terceiro ponto que eu gostaria de salientar é a dimensão internacional desse pensamento. Nós não podemos ficar restritos mais ao Brasil. Não podemos mais ficar restritos. Não é porque o Brasil seja pequeno que a gente deva se associar, mas é que nós precisamos, para defender a democracia social na nossa região, nós precisamos de uma governança de tipo novo. Nós precisamos radicalizar a integração brasileira, aproveitando que há governos na América Latina, e vocês viram essa semana o Alberto Fernandes encontrando com o Obrador, né, Argentina e México, ocupando um espaço que era do Brasil. Não tem problema o protagonismo deles, é ótimo, mas o Brasil não pode ficar fora dessa mesa de negociação de uma integração regional que faça frente às grandes potências, que, em geral, não admitem o desenvolvimento da nossa região. Então, nós temos que ter musculatura para isso. E, por fim, recolocar a questão também que o Neuri colocou, e com a qual eu compartilho, da questão ambiental, da questão ecológica, da transição ecológica, como nós dissemos no nosso plano de 2018. A humanidade está chegando num limite muito perigoso, porque nós estamos destruindo a natureza e nos destruindo entre si, né? Hoje a exploração do trabalho chegou num patamar que há muito tempo não se vê. A exploração do trabalho na América, sobretudo nos Estados Unidos, que adotou práticas neoliberais já nos anos 80, e nós aqui da mesma maneira, apesar da Constituição, tivemos governos neoliberais, exceptuando o período em que nós estivemos no comando do país, a desigualdade está desenfreada no mundo inteiro. E essa desigualdade alimenta a crise ambiental, porque quem está no comando do Estado não está ligando para o meio ambiente. Quem tá no comando, quem tem capital, acha que a crise ambiental ele será a última vítima de uma crise ambiental. Porque assim, não é uma queda de um meteoro a crise ambiental. Uma queda de um meteoro, você não sabe onde vai cair, quem vai matar. A crise ambiental, nós sabemos o que vai acontecer, quem vai morrer primeiro. Não é quando faltar alimento,
quando faltar água potável, quando tiver um calor insuportável, quando faltarem essas coisas básicas, nós sabemos quem é que vai pagar o preço disso primeiro. Quem é que não vai ter dinheiro para comprar alimento porque não vai ter produção, a água potável vai estar cara. Nós sabemos o que vai acontecer. A crise climática será uma crise social medonha. Esse é o ponto. Não é a humanidade que vai pagar. Não é a humanidade no seu todo que vai pagar. É uma parcela da humanidade que vai pagar. E vai ser uma crise socioambiental dramática. Então, ou a gente muda o modo de vida, a maneira como a gente vive tem que ser alterada, e isso só acontecerá com um governo de trabalhadores que sentem na pele os efeitos da superexploração da natureza e do homem, ou vai ser muito difícil reorganizar a produção em bases racionais. Porque o que está aí é completamente irracional. Nós estamos destruindo aquilo que nos alimenta. Então, eu acho que hoje existe uma consciência maior disso, embora nós estejamos ainda muito longe no Brasil, especificamente no Brasil, que é hoje assim, de governos de extrema-direita, depois da queda do Trump, os governos de extrema-direita estão mais isolados. Mas, no Brasil, ele continua muito forte, né, à luz da destruição que ele está promovendo. Quer dizer, como é que o Bolsonaro pode ainda estar ocupando a presidência da República com esse passivo que ele carrega de responsabilidades e de crimes evidentes, e como é que isso acontece num país como o Brasil? Você veja aí, Argentina, Bolívia, México, talvez o Equador daqui a algumas semanas, muita pressão no Equador para garantir a democracia no Equador, que também está sob tensão nesse momento, mas nós podemos ter um continente que realinhe as suas perspectivas emancipatórias. E temos que radicalizar a integração desses países que estarão sendo governados por governos progressistas. Mas se o Brasil não entrar nessa mesa progressista o ano que vem, nós vamos ter muita dificuldade de sair dessa crise. Por isso, a tarefa é conversar com as pessoas, é militar com clareza sobre o que está em jogo, adensar a nossa retórica crítica sobre o estado de coisas no mundo, mas particularmente no Brasil, né? E começar uma caminhada para, quem sabe, resgatar uma esperança de futuro para esse país. Porque hoje está muito difícil com o Bolsonaro e com a direita que é aliada do Bolsonaro na pauta econômica, está muito difícil ver luz no fim do túnel. Então, cabe a nós, né? Se não tem luz no fim desse túnel, a gente cava outro túnel para chegar à luz. Mas está muito difícil ver, nesse contexto brasileiro, uma saída que não passe pelos trabalhadores. As elites já demonstraram que não tem nenhum compromisso nem com o projeto social, nem com o projeto nacional. O que eles fizeram de 2014 para cá, depois da reeleição da Dilma, a sabotagem que fizeram contra esse país, que vai agora completar 7 anos, é uma coisa insuportável. E está escancarada a prática deles, em todos os sentidos, no judiciário, que fizeram com o presidente Lula. Vejam a troca de mensagens da Força Tarefa de Curitiba. Não tinha nada a ver com combate à corrupção. Era o Lula que eles queriam. Era pegar o companheiro. Tem uma frase, eu queria encerrar com uma frase de um procurador, que eu acho que, para mim, é a mais significativa de todas as frases trocadas, as mensagens trocadas. Ele disse o seguinte: o sítio e o triplex são insuficientes para condenar o Lula. Vamos para cima da família dele. Olha, acho que não tem nada que demonstre com mais clareza o que era aquela força-tarefa. E nós sabemos o que o PT, me permitam falar isso, o que o PT e o Lula significam para esse país. Significam uma real possibilidade de transformação
da sociedade brasileira. É a que temos, na minha opinião, e eu termino saudando os companheiros e companheiras e dizendo: vamos para a luta, temos muita coisa para fazer, mas tem muita coisa em jogo até 2022. O trabalho não vai ser pequeno, porque nós temos bancos contra a gente, os meios de comunicação contra a gente, todo o mercado financeiro contra a gente, mas eles são contra a gente porque eles sabem do que a gente é feito. Se eles não soubessem, eles não seriam contra a gente. Eles não são contra nós por desconfiança. É porque eles sabem que a gente é uma força capaz de transformar o Brasil. É uma força capaz de apontar uma perspectiva de futuro para esse país. Minha gente, bom domingo para todos. Fiquem bem, cuidem-se. Muito feia a situação em todo o Brasil, aqui em São Paulo. Está um horror aqui, ninguém sabe nem se tem vaga de UTI. Estamos rezando todo mundo para uma pessoa querida não pegar, porque não sabe se tem condição de internar a pessoa. Isso numa das cidades mais ricas do mundo. Fico imaginando o Brasil afora. O que é a situação hoje? Como é que está essa situação? E tudo isso, eu digo para vocês, por pura irresponsabilidade de um genocida que está no poder. Não vamos esperar até 2022 para lutar pelo auxílio, e esses